que é exatamente esse conceito de modelo recorrente? Vários empresários têm pontos de vista diferentes e têm uma série de dúvidas na cabeça sobre como fazer esse tipo de migração. Eles têm que tomar várias decisões. Por exemplo, eles decidem se eles vão mudar ou manter o modelo de negócio atual da empresa deles. Se eles vão eventualmente criar uma nova área de negócio só para os serviços recorrentes, se eles vão criar, às vezes, uma nova empresa, se esses modelos podem conviver dentro da empresa atual dele, se os serviços que ele vai oferecer como recorrentes são próprios, de terceiros ou uma combinação deles, ou se esses serviços vão ser a fonte principal de receita ou se vai ser um complemento à receita que ele já tem hoje. São muitas dúvidas e o fato é que não existe caminho certo ou caminho errado. Cada empresário vai escolher o caminho. A combinação dessas respostas vai definir o caminho que cada empresa escolhe. O que a gente pode fazer para apoiar esse processo é dar algumas informações e principalmente mostrar um exemplo de um norte. O que é esse norte? Esse norte é um referencial. O que seria um modelo pleno de serviços recorrentes? Um modelo, digamos, puro sangue de serviços recorrentes. Tendo esse referencial, todo empresário sabe que qualquer coisa que ele faça vai ser uma fração daqueles elementos. Que elementos, que componentes, então, são esses? Para responder a isso, a gente volta um pouquinho no tempo, na época em que as empresas de software, as pioneiras, estavam entrando nesse mercado. E muitas empresas de software que ofereciam on-premise os seus produtos estavam pensando em como é que elas entravam nesse mercado de software as a service no início e depois everything as a service. Bom, eles pensaram e até que num determinado momento muitas das empresas, curiosamente, chegaram a uma conclusão parecida. Bom, criaram um modelo híbrido, que a gente chama de pseudo-software as a service. Esse modelo era bastante simples na realidade. Eles pegavam os softwares que eles já ofereciam on-premise e passaram a oferecer com uma venda parcelada, por exemplo, em 12 parcelas, que na maioria das vezes correspondia a 1/12 do valor do software on-premise, e as 12 primeiras parcelas costumavam ser obrigatórias. Bom, não é difícil ver que isso aqui não tinha nada de software as a service, mas muitas das empresas de software consideravam que tinham entrado no mercado de serviços recorrentes por estarem oferecendo dessa forma. Só que o mercado não concordou. A maioria dos clientes, depois de pouco tempo, virou as costas para esse modelo. O mercado, nesse momento, já passou a saber o que esperar desse modelo. Já outras empresas, principalmente revendas, ouviram serviços recorrentes e entenderam contratos de serviço continuado com pagamento mensal. E essas empresas pensaram, poxa, eu já faço isso há muito tempo. Eu tenho contratos como outsourcing, eu tenho contratos como aluguel de equipamentos, eu tenho contratos de body shop. Em todos esses contratos eu recebo mensalmente por serviços. Portanto, já estou nesse mercado de serviços recorrentes. Não tenho que me preocupar com transição. Não tem nada de errado nesse tipo de contrato, mas não é esse tipo de modelo de serviço recorrente que a gente está falando. Para essa transição, essas empresas ainda não estão prontas. O que é esse modelo puro de serviços recorrentes, então? Esse modelo é baseado em 2 grandes alicerces. O primeiro deles é: o cliente de um serviço recorrente paga apenas o que usa. Usa mais, paga mais. Usa menos, paga menos. O segundo grande alicerce é: o cliente de um serviço recorrente, ele usa o que ele quiser usar, quando ele quiser usar e do jeito que ele quiser usar. É um resumo grosseiro, mas significa que ele pode aumentar ou diminuir o uso da maneira que ele achar melhor. Bom, essas são as 2 premissas básicas. É isso que define o modelo. Só que para que isso seja possível, algumas coisas têm que ser implantadas. Na realidade, 3 elementos têm que estar presentes no teu portfólio, na tua estrutura. Primeiro, tem que ser granular. O que é granularidade? Permitir ao cliente começar consumindo unidades muito pequenas, ou até começar consumindo nada desses serviços, e escalar gradualmente ou desescalar do jeito que ele quiser. Segundo, o teu portfólio tem que ser elástico. Significa permitir que ele se adapte fácil e rapidamente a mudanças do cenário do cliente. Quando ele precisa com muita velocidade de mais ou de menos, ele pode ter. Em último lugar,
controle. A gente tem que dar controle ao cliente. Os serviços têm que ser controlados pelo cliente. Ele tem que aumentar ou diminuir o consumo conforme ele precisar, sem precisar recorrer diretamente a nós. Agora a gente começa a ver as características do portfólio dos serviços para isso ser possível. A gente está falando aqui de serviços que não tem chão, ele pode consumir zero, e não tem teto, ele pode consumir infinito, entre aspas, hipoteticamente. E ele pode ir do consumo zero ao consumo quase infinito, quase instantaneamente, assim como ele pode voltar e consumir zero de novo num estalar de dedos. Bom, um exemplo disso, a gente pode pensar em Amazon Web Service e vários outros serviços que têm características parecidas. É claro que nós não vamos virar uma AWS, mas isso aqui é um modelo para servir como referência. É um norte conceitual para ficar bem claro do que a gente está falando. É nessa direção que o mercado está caminhando. Esse é o conceito. Essa é a expectativa, é assim que o mercado quer consumir esse tipo de serviço. E, no fundo, qualquer software, hardware ou serviço poderia ser oferecido nesse formato. Então, é ele que a gente vai examinar. Mas como é que as empresas podem se preparar administrativa e financeiramente para botar um modelo desses para funcionar? Em primeiro lugar, no mundo real, as empresas impõem sim limites e restrições a esse tipo de modelo. Que tipo de limite e restrição elas impõem? Por exemplo, limite de faturamento máximo e mínimo. Não é de zero a infinito em várias empresas. Depois, limite de entrada e de saída. Você tem algumas regras para entrada e saída de alguns contratos. Algumas empresas têm limite de velocidade e ativação do contrato. Não é instantâneo. Outras têm limites de expansão e redução do consumo desses serviços. E algumas outras empresas impõem limite em relação à autonomia. O cliente não pode fazer tudo online, não pode aumentar e diminuir em todas as opções. Bom, esse conjunto de restrições é que define o seu modelo muito mais do que qualquer outra coisa. Se você não coloca restrição nenhuma dessas, o que você tem é um serviço recorrente, digamos, puro sangue. Já se você coloca várias dessas restrições num nível elevado, você está voltando para o modelo on-premise, que nada mais é do que um conjunto selecionado dessas restrições. São elas que definem o seu modelo de negócio, como você vai permitir que o seu cliente consuma. E quais são as maiores diferenças em termos de planejamento financeiro entre os dois modelos? Bom, muita gente vai dizer que a principal diferença é que o modelo recorrente tem mais previsibilidade. Não é exatamente assim. Não é que um modelo tem e outro não tem previsibilidade. A previsibilidade pode estar em diversos pontos intermediários entre os modelos. O fato é que o que diferencia realmente não é a presença ou ausência de previsibilidade ou imprevisibilidade. A diferença entre os modelos é em que ponto do processo a imprevisibilidade está e como ela se manifesta em cada um dos modelos. Por exemplo, no modelo on-premise, a imprevisibilidade vai até a venda. Vender é um troço difícil de prever. A venda é complexa, é cara, a barreira de entrada é alta. Mas depois que você vende, a receita é relativamente previsível. A tua receita, o teu recebimento está muito ligado à forma como você vendeu. Já nos serviços recorrentes é quase o contrário. A imprevisibilidade começa a partir da venda. Vender fica um pouco mais previsível porque a barreira de entrada é baixa, às vezes nem envolve desembolso, mas o fato é que a partir daí começa a ser muito imprevisível. Você não sabe quanto o cliente vai pagar e como. Não existem modelos mais ou menos seguros, senão ele já teria sido escolhido por todos. O que existem são tipos diferentes de incertezas para os quais você tem que se preparar. Migrar é saber lidar com as novas incertezas que o serviço recorrente te oferece. E aquelas restrições, aqueles limites, não eliminam as incertezas, apenas atenuam as incertezas. Afinal, se a gente colocasse tantas restrições a ponto de eliminar as incertezas, a gente voltaria para o modelo on-premise. E não é essa a ideia. A grande dúvida é: como é que eu crio um planejamento administrativo e financeiro para um modelo cujas receitas de cada cliente oscilam de uma forma tão pouco previsível?
Bom, para fazer isso, a gente tem que obedecer a alguns princípios. O primeiro deles é: tenha muitos contratos e muitos clientes. Isso pode parecer um conselho muito óbvio. Todo empresário quer muitos contratos e muitos clientes. Mas o que a gente quer frisar é que, nesse caso, isso é muito mais importante. Você pode ter um modelo pontual com poucos clientes e poucos contratos. Não funciona no modelo de serviços recorrentes. Cada contrato é muito oscilante por si só. Não dá para você prever financeiramente. Mas quando você vai somando vários desses contratos, estatisticamente você vai tendo mais previsibilidade. Esse é um modelo feito para volume. Inerentemente é um modelo de volume. Você precisa de volume para atenuar isso. A gente está trocando a previsibilidade de um contrato pela previsibilidade do somatório de vários contratos. A segunda grande premissa que você tem que ter é: mantenha a tendência média de uso dos seus clientes crescente, ou seja, cada cliente tem que usar cada vez mais. A gente não tinha essa preocupação que o cliente fosse usando progressivamente cada vez mais. Aqui a gente precisa disso, porque caso contrário, como a gente perde muitos clientes, isso é normal, a barreira de saída é baixa, eu ia ter que conquistar uma quantidade muito grande de clientes para compensar isso. A terceira premissa que a gente tem que prestar muita atenção para isso funcionar é: conquiste mais contratos e clientes do que você perde. Outro conselho que parece bastante óbvio, mas a gente volta ao assunto de que nesse modelo você vai perder muitos clientes. É natural. A gente vai ter que conquistar muitos clientes porque a gente vai perder muitos clientes. É inerente ao modelo. E isso tem um significado especial aqui. Significa que comercialmente você vai ter que mudar. As suas vendas artesanais e pontuais não são mais suficientes para manter essa roda girando, manter esse modelo vivo. E a quarta grande premissa que a gente tem que prestar atenção é: mantenha os seus custos tão elásticos quanto as suas receitas. Você não vai conseguir isso com todos eles, mas sempre que você puder, você tem que fazer com que o seu custo varie de uma forma tão elástica quanto o seu cliente vai poder variar o uso dos seus serviços. Conforme o seu cliente oscilar, você vai ter que mexer nos seus custos. Um custo que você tem que prestar uma atenção especial é mão de obra. O modelo pontual é muito baseado em mão de obra. Aqui a gente não pode usar mão de obra intensiva. Você não pode precisar contratar ou realocar pessoas toda vez que o seu cliente contrata um serviço ou toda vez que ele amplia um serviço. Isso não combina com o modelo de serviços recorrentes. É por isso que a gente substitui boa parte dessa flexibilidade de mão de obra por sistemas, por softwares, por automação. A implantação disso aqui pode e deve ser gradual, e ela envolve uma série de passos, uma série de etapas.